Bem legal. Ah, que bom! Estamos aí de novo, né? Quarto episódio. Mais uma vez, quarto episódio, coisas do trecho na área. E Coisas do hoje trecho na área. a Hum? gente vai falar um pouquinho, né, sobre os desejos e os instintos É, como um caminho de maturidade. é. Aprender a lidar com essas energias, né? Ui, ui, ui. A gente vai trazer, Assumir, né? assumir, inspiradas aí na carta da É, força, nessa do tarô, é. né? A gente vem trazer um pouquinho dessa discussão. E vou começar com você, Aline. Fala um pouquinho pra gente, assim, né? Vamos Como que embora. é o ponto de partida desse assunto, como que a gente vai iniciar essa conversa, falando um pouco de instinto, desejo, como que funciona isso? Fala um pouco pra gente aí. Vamos, né? Vamos entrar nesse assunto. Que ele começa assim, parece uma coisa, quando você vê, é muito mais, né, Rô? Muito Oferece mais. muito mais. Oferece. Até porque permeia, né? A gente é muito desejoso, né? E Não instintivo. é? Então, como que a gente lida com essa energia que nos atravessa aí É, todo dia? é. Como seres humanos, né? Somos seres desejosos, somos seres instintivos e essa energia nos atravessa e isso faz parte, é inerente à condição humana, né? E é simplesmente sobre isso, todo esse trabalho evolutivo aqui na Terra, né? Primordialmente, esse aceitar dessa condição humana de que somos seres desejosos e seres instintivos. E o que que é isso, né? Porque normalmente a gente olha para esses lugares talvez de uma forma muito superficial, né? Até porque desejos e instintos, isso, todos esses dois conceitos, né, Rui, eles são bem minados, assim, por crenças bem limitantes, né? Que são bem enraizados aí, especialmente pela Igreja Católica, de condenação desses lugares, o que causa muito temor, muito medo e de antemão, muita culpa por desejar, muita culpa por ter instintos, porque os instintos, eles não passam por um crivo moral, né? Esses lugares, eles não passam por um crivo moral, um crivo de um valor determinado por uma instituição, por uma abordagem filosófica, enfim, por uma cartilha. Simplesmente é o que é, né? Simplesmente está ali e a opressão desses instintos e desses desejos causa muitas consequências que elas são estrondosas, né? Oprimir esses lugares, oprimir as emoções profundas, os desejos, os instintos, por conta de conceitos de julgamentos, né? Por conta de determinações sobre o que é certo e o que é errado, as consequências elas são realmente catastróficas, né? Porque isso vai para um lugar que a gente chama de sombra, aquilo se torna uma sombra dentro de nós e sai pela culatra. Então são coisas que por vezes, né, nós sentimos, nós temos, mas há uma tendência que ela é ensinada, né, de geração em geração, perpetuada aí pela Igreja Católica, de oprimir, de esconder, uma tendência de não fazer contato com isso, de ter muito medo, de ter culpa, de ter muita vergonha, né, muita condenação, e todo esse material ir para um lugar que a gente chama de inconsciente. Fazer esse trabalho a gente chama de trabalho das sombras, né? Isso é um trabalho de sombras. E fazer contato com esse material é essencial, porque, na verdade, são porções de nós que estão ali, né, guardadas, que estão ali enclausuradas, engavetadas e escondidas. E essas porções de nós, elas são muito importantes para nos tornarmos inteiros, né? E como não é um trabalho fácil, né? Não é um trabalho fácil e não é fácil fazer contato, né, com esses lugares, porque há desejos e instintos que não são muito bem aceitos mesmo, né? Não, tá dentro, é fácil de elevar através de uma ótica de que aquilo é ruim, de que aquilo é errado.
E aí é um caminho interno, né, que é preciso fazer. E se não fizer esses caminhos, né, se não buscar esse caminho, que a Ronara, eu vou pedir para ela falar bem mais sobre isso aí para a gente, mas a consequência é de não estarmos inteiros em nós e de reforçar essas correntes e tantos aprisionamentos, né? Isso tudo porque não está fazendo contato com essas partes que elas são desafiadoras de fazer mesmo, porque tem todo um peso, tem toda uma construção de crenças e informações e conceitos de que essas porções elas são ruins, né? Muitas delas a ver com esse lugar dos instintos e dos desejos. Então, fala mais pra gente, Rô, desse caminho, né, de fazer contato com isso. Inclusive, o que seria esse caminho, né? Fala mais pra gente sobre isso. Então, vamos lá. A gente entende como indispensável para esse caminho de autoconhecimento, né? De mergulho mesmo, de explorar os nossos desejos e os nossos instintos, é ser necessário passar por esse útero, por esse mergulho que a Aline trouxe aí, por essa questão de acessar todas as nossas sombras junto com isso, né? É engraçado, assim, porque muitas vezes os nossos desejos, eles estão distorcidos porque a gente tem uma extrema dificuldade de assumir, primeiramente, né, o que está distorcido, qual é a dificuldade de a gente assumir que a gente tem determinado desejo, como que a gente lida com as nossas impulsividades, com a nossa visceralidade, como que a gente lida com uma energia extremamente potente dentro da gente. Né? Porque quando a gente fala de instinto e desejo, a gente está trazendo muito energia criativa, energia de pulsão, energia, né, é aquela coisa da criação mesmo, né? Contração e explosão. Então a gente traz muito como necessário, essa necessidade de entrar no íntimo mesmo, que seja no lodo, que seja nas dificuldades, que sejam nas coisas escusas que você não tem coragem de assumir, né? Que muitas vezes você quer calar dentro de você. Só que é um caminho indispensável para se chegar ao domínio dessas energias, né? Então, como que a gente acessa verdadeiramente o nosso desejo, aquilo que a gente quer fazer, que a gente quer realizar, aquilo que a gente quer criar, sem acessar primeiro quais são os nossos medos, as nossas dificuldades, né? As nossas inseguranças. Então, assim, não tem como você ordenar tudo isso, essa pulsão dentro de você, essa vontade criativa, essa vontade explosiva de exercer quem você é no mundo, se você primeiro não conhece. Então, muitas vezes a gente lida com essa coisa de pequenas inseguranças, né? De uma dificuldade enorme de aceitar os nossos medos, as nossas vontades, coligando, né? Acessando esse lugar de primeiro eu preciso de entender quem eu sou, onde, né, eu me abro à experiência de ser exatamente quem eu sou. E para isso eu vou ver coisas que muitas vezes eu não gosto. Tipo, eu vou ver agressividade em excesso, explosão em excesso. A minha história, ela me traz muitas vezes coisas que eu não sei exatamente discernir como, mas isso gera instintos agressivos, repulsivos, né? Explosivos demais. Então, assim, primeiro a gente acessa o que me dói, o que me levou a esse lugar de agressividade, de rejeição, de extrema mágoa, de muitas coisas, assim, né? De coisas que eu tenho dificuldade de acessar nesse lugar de instinto e que eu não consigo botar, né, isso
entrar em contato com isso num lugar verdadeiro para que eu possa controlar, mas não no sentido de apenas manter controle, né? Eu domino isso dentro de mim, essa pulsão explosiva, quando eu assumo quem eu sou. Então, tipo, eu tenho esse medo, eu tenho essa dificuldade, eu tenho essa vontade estourada, né? Exacerbada. Eu enxergo onde é que os gatilhos me vêm, onde é que as minhas experiências me trouxeram para eu entender de fato que aquilo não é tão ruim assim quanto eu imagino, né? E daí eu vou desconstruindo. Eu desconstruo toda vez que eu me despatuo de verdades estabelecidas, principalmente religiosas na nossa sociedade, né? Que nos castram, que nos limitam, que nos deixam assim num padrão inalcançável. Né? Normalmente, o que a sociedade nos pede dentro dessa seara dos instintos é um lugar muito mais contido. Então, entender que eu também sou bicho, que eu também sou instinto, que não por isso, né, eu não consiga lidar com essas energias impulsivas, mas se eu aceito que eu sou tudo isso, que eu também sou minha sombra, que eu também sou aquilo que eu tenho medo e repulsa, eu consigo adentrar num lugar mais verdadeiro. Eu assumo quem eu sou para conseguir ordenar essa energia dentro de mim. Isso vai fazendo um link mais harmonioso com essa energia tão visceral. Né? Daí vem a importância da ordenação, né? De como eu coloco limites, de como eu tenho uma energia, né, pulsiva, explosiva, visceral, aquilo grita dentro de mim como um bicho mesmo, como uma coisa muito além, né, além do meu domínio intelectual, aquilo vai para um lugar muito mais instintivo. Eu tenho desejos em mim que são muito maiores do que meu dia a dia, né, do que a minha realidade, do que aquilo que eu estou fazendo hoje. Então, como que eu lido com esse desejo todo, né, com essa coisa que pulsa dentro de mim, que eu não, até então, né, nesse início, eu não tenho ordem, eu não sei ver, eu não sei visualizar, eu não sei colocar isso num lugar canalizado. Então, aí a gente começa a entender, a partir do momento que eu reconheço quem eu sou e que eu tenho todas essas polaridades e toda essa visceralidade dentro de mim, eu começo a enxergar que é possível eu ordenar e canalizar essa energia. Né? E aí você fala um pouquinho para a gente aí, Aline, como que a gente consegue colocar ordem, né? Como que a gente consegue harmonizar um pouco mais essa pulsão criativa que a gente tem, que, né, eu entendo muito como desejo instinto, né? A gente entende nesse lugar. E como que a gente ordena um pouco isso para isso ficar mais simbiótico, né? Mais aceitável e mais canalizador dentro do nosso processo, trazendo para a gente, de maneira ordenada, essa força toda, né? Num lugar em que eu consigo exercê-la. E não somente ela fica me estourando, né? Me impactando, me dando medo e susto diante dela. Aí fala um pouquinho para a gente como que a gente Legal, consegue acessar esse lugar mais ordenador aí. legal, Rô. É isso mesmo, né? É muito mais um caminho, ele não é um caminho de opressão, de repressão disto, né? A ordenação. Não é um caminho também no sentido de errado você ser assim, você tem que ser de outra maneira, né? Porque fazer contato com esse lugar, esses lugares do inconsciente, esse material dos impulsos, dos instintos e dos desejos, fala muito de um lugar de construção da nossa identidade, né? Que aquilo vai falar sobre mim, sobre quem eu sou. Muitas vezes existem muitos mecanismos de defesa em nós, e um deles, inclusive, quando entra em contato com isso, é meio que o mecanismo mesmo de defesa de não querer deixar de ser quem eu sou e o medo de uma condenação também. Porque, e mesmo que inconscientemente, a gente sabe que fazer contato com esses lugares, desejos, instintos, a gente está fazendo contato com a gente profundamente.
Então, assim, fazer contato com isso pede, né, da gente uma vulnerabilidade imensa, e essa constatação de como é forte a culpa disseminada, né? Como é forte a culpa disseminada por conta dos seus, olha as suas vicissitudes, que coisa horrorosa. É assim que a gente aprende. Olha isso que você fez, olha o grito que você deu, olha esse desequilíbrio que você teve. Olha esse desajuste que você fez, que horrível, que feio, que errado. Então, assim, pede da gente toda uma abertura para enxergar primeiro que a gente aprende a ter essa perspectiva, inclusive, super castradora, né? Super tirana, né? Sobre nós mesmos, por conta desses materiais, por conta dessas ações, dessas atitudes, desses impulsos, das vicissitudes que cada um de nós temos. Primeiro passo, como a Rô disse, né, Rô? Esse caminho de abertura para essa jornada, em primeiro lugar, porque ela é essencial, ela é muito valorosa, senão a gente se fragmenta e nós não tem como tornarmos indivíduos livres sem fazer contato com esse material. Esse material, senão ele fica ali dominando a gente, há algo dominando, e ele pode criar, inclusive, quase que uma consciência, quase que vira um senhor de nós. Esses instintos, esses desejos, eles acabam se tornando mesmo senhores de nós, e aí entramos em mais uma corrente, né? Até quando ficaremos sobre as rédeas de algo, né? As rédeas dos instintos, as rédeas de igreja, as rédeas da família, as rédeas de sempre algo fora. E eu acredito que o lugar mais libertador e primordial para se libertar, em primeiro lugar, é ter a consciência dessas correntes externas que já nos cercam, mas quem vai nos libertar de fato são nós mesmos, né? Essa concepção de que eu escolho, né, pelo livre-arbítrio, me libertar, e aí a gente entra nesse caminho, então, de verificar quais são as próprias correntes que eu mesma não estou querendo enxergar, né, que são essas correntes, são essas forças primordiais, que elas não são nem feias e nem bonitas, nem certas e nem erradas, mas se a gente não encara elas, elas nos dominam mesmo, né, elas são muito fortes, né, não é à toa que esse estudo, né, a consciência desse lugar, o tarô nos fala desse assunto através da carta da força, né, como a Ronara nos falou aí no início, a carta da força nos inspirou para esse tema de hoje. Então, esse contato com isso é primoroso. E a ordenação, ela não é um lugar de opressão. Pelo contrário, ela é um lugar que ela só é possível através da aceitação daquela realidade em mim, né? Do assumir-se, né? Assumir isto. Desafiador, com certeza, como a gente já disse, né? Somos bombardeados externamente e internamente, porque somos grandes, aprendemos a ser grandes tiranos de nós mesmos, né? Tiranos contra nós mesmos. Um mental muito tirano. Então, é um trabalho mesmo de busca de forças, de ancoramento e de um comprometimento, porque são camadas e camadas, né? E a ordenação, ela advém dessa aceitação, desse assumir. E ela vem num lugar de exercício de limites sobre nós mesmos, mas esse limite, ele não é num lugar de rigidez. Então, tudo isso a gente vai se dando conta, né? Nossa, e na hora que eu vou colocar um limite para mim, eu acabo sendo muito rígida. E aí a gente vai, é um trabalho de autorregulação constante, né? Constante autorregulação, de vários aspectos. A autorregulação que eu quero ter de mim mesma, ao fazer contato com esses desejos, com esses impulsos, a autorregulação de como que eu aprendi a lidar com esses aspectos que eu aprendi que são ruins e negativos, e a gente aprende a lidar com isso através de uma ideia de que é preciso ser tirano, de que é preciso oprimir, reprimir, e a gente acaba fazendo isso contra nós mesmos, né? Então é esse o caminho dessa autorregulação nesse lugar consciente, com autoaceitação, compaixão, com essa condição humana. Estamos aqui numa condição humana, não é outra, não é outra. E a condição humana, ela também é uma condição selvagem, bicho, né? É o que
tá aqui na Terra. É esse trem todo junto, misturado, né? Então, esse Exato. exercício, né, de estruturação dessa lei interna, essa busca mesmo, que vem de uma vontade legítima de ser livre. Esse trabalho de sombras, ele advém de uma vontade muito legítima de ser livre, livre de qualquer condicionamento e correntes, de qualquer vício, de qualquer limitação, né, de qualquer paradigma acorrentador. Então, é a vontade legítima de liberdade, de integridade, que nos conduz, né, nesse caminho mais verdadeiro de ordenação, que não é sobre tirania, é ordem, é muito diferente. Então, esse é um trabalho de profundo comprometimento, e ele tem seus desafios, mas ele é extremamente primoroso e realizador do ser, né? Porque se não fizer esse trabalho, como a gente diz, a gente se sente fragmentado. A gente não se inteira, a gente não se inteira, não fica inteiro, nós não nos inteiramos de nós mesmos. E aí, como que eu vou usar da força que eu posso ter, e essa força ela vem através desse trabalho, que isso é um resgate de força interior, para canalizar a minha energia para manifestar a vida. E aí, né, Ronara, como que depois esse trabalho de ordenação, como que ele capta essa força interna para que ela seja agora usada de forma mais ordenada e consciente, né? Para manifestar a vida que a gente quer. Fala mais desse lugar, porque essa é uma consequência automática e natural desse trabalho, né? Verdade. E aí, então, a gente segue um raciocínio, né? Primeiro, eu aceito que eu tenho uma visceralidade dentro de mim. Então, eu me permito mergulhar nos escombros, né? Uterinos, nessa coisa difícil de enxergar, esse exercício dos meus desejos, dos meus instintos, uma força tão pulsante dentro de mim, e que eu preciso primeiro de acessar muitas vezes aquilo que eu não quero. Enfim, passei pelo processo de maturação disso, de aceitação, autoaceitação, de ordenação, né? Fazendo as pazes com essa energia forte, criativa que eu tenho, né? Então eu vou conseguir quando eu enxergo o que é de fato e eu ordeno aceitando, né? E praticando dentro do possível aquilo que eu já tenho como lucidez dessa energia dentro de mim, eu posso canalizar, florescer, colocar toda essa energia que eu tenho, né, que é a nossa energia criativa, que são os nossos desejos, os nossos instintos, a nossa vontade, né, a nossa garra, a nossa força. Eu posso colocar isso num lugar criativo mesmo, de fato, né, num lugar em que passou por toda uma maturação, um amadurecimento, né, que me permite colocar essa energia pulsante, criativa, visceral, né, e vital, onde eu quero realizar, onde eu quero criar essa realidade, né, onde eu quero criar o projeto que eu tanto idealizo, né, onde eu quero criar as atitudes que eu estou procrastinando há tanto tempo, onde eu quero exercer a minha força, onde eu quero canalizar mesmo assim, os meus desejos, né? De forma em eu consigo estruturar a partir de uma aceitação real das minhas energias instintivas, onde eu vou colocar energia para criar aquilo que eu quero. Isso gera em mim uma força após esse processo de maturação, de amadurecimento e de autoaceitação. Se eu consigo aceitar quem eu sou, sem pressões, né? Da sociedade, da igreja, da família, né? De pessoas que querem o tempo todo ditar como eu devo agir, como eu devo fazer,
né? O que é certo, o que é errado, verdades estabelecidas como se fosse um inconsciente coletivo possível de se viver, né? Eu reconhecendo a minha força, eu reconhecendo toda a minha energia e lidando com as minhas limitações, aprendendo a ordená-las, né? Colocá-las num lugar de expressão, não de explosão mais, né? Essa energia que é tão explosiva vai começar a ser uma expressão, vai começar a ser uma ação canalizada, de fato, um exercício diário que eu tenho que fazer todos os dias. Quando eu decido, por exemplo, levantar todos os dias e arrumar a minha cama, porque eu quero organizar o meu início de dia, é um exercício pequeno, mas que diz de um autodomínio muito grande, porque não é fácil levantar e arrumar a cama todos os dias. Tem dia que, né, a gente está mais disposto, tem dia que a gente não está muito afim. Mas também a importância de reconhecer, gente, hoje eu não estou afim. E nem por isso eu deixo de ter ordem no meu dia, sabe? É quando a gente aceita essas nuances da nossa energia, né, da nossa pulsão, da nossa energia criativa, a gente consegue florescê-la num lugar muito mais canalizado, muito mais potente, muito mais frutuoso, né? Eu consigo colocar essa energia num lugar em que ela vai me gerar frutos, em que vou conseguir realmente ver os meus desejos acontecendo, eu sendo uma pessoa que realiza aquilo que deseja e não só segue o fluxo da massa, né, nessa eterna insatisfação de engolir a minha força. Se eu consigo expressar a minha energia no mundo, eu estou expressando uma potência muito legítima, muito singular. Todos nós temos uma expressão individual. Nós somos indivíduos. Então, assim, se toda essa ordenação acontece, nós conseguimos expressar a nossa energia e enriquecer a nossa convivência, né? Enriquecer o meio em que eu habito, a sociedade em que eu habito, através de uma força ordenada, né? E assertiva, sem culpa, sem contenções, né? Mas com muita ordenação e canalização. Então, essa força criativa, essa pulsão, ela pode gerar a realização de muita coisa, né? Que a gente sonha, que a gente idealiza. Ela pode virar uma grande realidade a partir dessa lida, né? Desse envolvimento, dessa maturação, desse amadurecimento dessa energia, dessa pulsão vital aí. É isso, acho que é um pouquinho do que Bonito, eu vejo dessa força. Você quer acrescentar alguma coisa, Aline? Você vê assim? bonito demais, né? Bonito demais. Esse assunto é maravilhoso. Bonito demais. Ele tem são tantas as nuances, né? Muito. E ao mesmo ele é tão falar disso, eu acho que é de uma energia tão forte, né? Tão grande que a gente está falando da energia de expressão do ser, do indivíduo. E pensando nisso numa perspectiva, né, mais emancipado, nesse lugar mais holístico, mais do todo, mais comunitário, inclusive, isso é muito bonito, muito importante, né, ter essa perspectiva, isso é uma perspectiva mais consciente, né, de sociedade mesmo. Como que a gente precisa disso? Como que isso é necessário dentro do sistema que a gente vive, né, de tanto controle, de tanta massificação do cultural, né, e dos desejos e de tudo mais, né, que é o que nós temos que pode individualizar o ser. E isso é fortalecedor, não é o contrário. É fortalecedor do ser e do todo, né, num lugar em liberdade, de verdade, né, de uma forma livre. Esse assunto, eu acho ele muito importante, né, acredito que seja um dos mais importantes, inclusive, dentro da sociedade que a gente vive hoje, como é necessário, né? E esse trabalho é um trabalho de sombras mesmo. É um trabalho que ele é muito individual,
Então ele pede um comprometimento, ele não dá para ser um trabalho que fica esperando o outro. Não é um trabalho de esperar o outro, é o contrário. Não é um trabalho de repetir o outro, né? Naquele lugar de imitação, de esperar a tutela do outro. Pelo contrário, ele é um trabalho que pede, né, essa força, essa coragem já inicial ali, mas essa vontade legítima de ser livre mesmo, né? O autodomínio, o domínio dos instintos, dos desejos, é um trabalho de trabalhar vicissitudes, reconhecer os vícios, né? E fazer esse exercício. A gente pode usar como uma simbologia muito interessante, que é a passagem das estações da natureza, né? O inverno, a gente está terminando agora essas estações mais frias de recolhimento, né? Outono, inverno, que de uma forma simbólica representa exatamente isso, esse caminho de ir para dentro, né? O cavernoso, de entrar no cavernoso, olhar para esses lugares obscuros, né? Dos instintos, dos vícios, dos desejos em distorções, do que está ali em distorção, que a gente tem um temor de olhar, né, por conta dos preconceitos e a culpa católica. Então é momento de buscar a quebra disso, né, definitivamente, para fazer esse trabalho de verdade. Do contrário, a gente não faz o trabalho e continua nessa caverna dando voltas no ciclo de Sansara, repetindo e repetindo e não consegue se libertar, né? Fica ali nessa escuridão eterna, não se liberta, não se autodomina e fica sobre rédeas e refém de um sistema de paradigmas, de um conjunto de crenças, de valores que não são seus, né? Então, quem sou eu nessa história toda? Então, acho que essa simbologia da estação, a gente está entrando na primavera, foi uma coincidência, entre aspas, né? Uma sincronia muito massa ter vindo essa carta da força e nos inspirou para fazer esse tema de hoje. Tem tudo a ver com isso, saindo desse trabalho cavernoso para se expressar com maior inteireza, porque resgatou forças que estavam ali aprisionadas em todo esse material inconsciente de desejos e instintos que estavam ali nas sombras, né, e não reconhecidos, não encarados. A força que a gente extrai quando a gente faz esse trabalho de maturação, né, Rô, ela é indescritível, a força que a gente usa para canalizar, para gerar, para expressar, botar para fora, primaverar, como usou a Rô o termo, florescer. E a gente está entrando aí na estação da primavera, que é esse processo. Então, a gente espera, né, Rô, que esse podcast ajude a trazer essas reflexões e te ajude a ter mais coragem, mais força para fazer esse trabalho interno tão essencial para você, em primeiro lugar, e para o todo. Esse é o trabalho que realmente vai fazer uma diferença na evolução planetária. É esse trabalho. Ele é individual, ele começa dentro de cada um de nós. Mas é aquele efeito borboleta, né? Ele vai ter as consequências evolutivas e ascensionais disso é para o todo, não é só para nós. Isso é muito bonito e essencial, né? Com certeza. Então, eu acredito que a gente, né, trouxemos esse assunto que gostamos bastante. Sim. É isso, espero que essa seja a ideia, né? Que a gente consiga todos os dias um pouco mais assumir os nossos vícios e virtudes para torná-los amadurecidos, ordenados e colocá-los nesse lugar, né, de florescimento mesmo. Não à toa a primavera vem depois do inverno, né? E é isso, que possamos entender todos os dias um pouco mais o quão fortes somos quando a gente se conecta com com esse tempo, né, natural que temos. Nós temos também um tempo natural e que é importante a gente olhar para ele assumindo essas coisas, né? Agora é necessário recuar, agora é necessário, né, deixar partir, dissolver coisas, agora é necessário esperar, né?
agora é necessário deixar cair folhas e frutos, agora é necessário florescer também, né? Exercer essa pulsão de renascer, de florescimento, de renascimento. Então, assim, agora é necessário brilhar, né? Expressar nossa força. Então, tem tanta energia disposta, né? Que a gente pode auxiliar com o exercício dessa força interna, né? Desses instintos e desejos internos, que eu acho que a grande troca aqui, né? Que a gente traz, que a gente faz com a gente mesmo e que a gente quer apresentar e trazer reflexão é para esse lugar, para que a gente utilize da nossa força num lugar mais frutífero, né? Eu espero realmente que a gente se conecte com essa força interna e que a gente consiga florescer num lugar bonito e amadurecido. Axé, Inxalá, para todos nós. É Amém. isso, né, Rô? É um prazer mais uma vez estarmos aqui. Agradeço a Prazer. presença de todos e agradeço muito você, Aline, pela parceria, pelas trocas. É sempre Também, muito rico para mim também. também, querida, digo mesmo. Super. Agradeço ao pessoal que tá ouvindo a gente aí em outro momento. E a gente se encontra no próximo episódio, né? É isso aí. E Daqui 15 vambora. dias temos o episódio 5. É A gente segue a saga. isso aí. Bora pro trecho. É isso, galera. Beijo. Um beijo.